Fala pessoal, estamos aqui, meu pastor, Nós. Johnny, para falar um pouco sobre um assunto que foi o nosso tema aí nas 2 últimas semanas do Clube 555, todos os dias de manhãzinha, nosso pastor Johnny tem coordenado e nós tivemos um assunto muito relevante, grande na palavra de Deus, que é sabedoria. As últimas 2 semanas nós falamos sobre isso. E hoje nós trouxemos esse mito aqui para compartilhar um pouco aí um resumão, algumas ideias de tudo que Deus tem falado com a gente sobre esse assunto da sabedoria. Então, Johnny, eu queria dar espaço para você que ouviu tanta gente aí, ouviu os nossos participantes do IES comentando sobre isso. Quais algumas dicas, chaves que você aprendeu sobre a questão da sabedoria? Primeiro, quanta riqueza, cara, que tiramos dessa galera, velho. Cada coisa diferente, cada coisa rica mesmo, cada um cavando profundo, né, na palavra. Assim, para mim foi muito rico, mas enfim. E isso para mim já era um desafio, estudar Provérbios, né? E essa semana, ainda ouvindo tudo isso, se tornou cada dia mais desafiador. Na verdade, o livro de Provérbios, para mim, ele é muito confrontador, né? Ele nos confronta, nos desafia a viver melhor, nos desafia a parar para pensar naquilo que Salomão, né, que é boa parte dos escritos de Salomão, pelo menos tudo indica que seja assim, ele descreve ali muitas dicas, muitas coisas práticas, né? E Salomão é aquele cara assim que ele ousou, depois de ter ouvido de Deus assim, pede que eu vou te dar o que você quiser, bro. E ele ousa pedir um monte de coisa. Não, ele ousa pedir, eu quero sabedoria e conhecimento, Deus. E Deus parece que se surpreende, né? Parece que ele já tinha uma boa sabedoria para fazer esse exato, pedido. Porque aí ele parece que Deus se sente surpreso e fala assim, então tá bom, vou te dar sabedoria, mas agregado à sabedoria e o conhecimento que você pediu, eu vou te dar um monte de coisa. Vou te dar conhecimento para as guerras, vou te dar riqueza, vou te dar fama, vou te dar honra, pô, tudo que um homem quer. Mas o princípio, justamente isso, né? O provérbio começa falando assim que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então ele busca em Deus um conhecimento, uma sabedoria, e ele investe nisso. E ali ele começa a discorrer com um monte de assunto, com um monte de temas importantes. E até no provérbio 1 começa mais ou menos assim, né, que esses provérbios, eles nos ajudaram a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender palavras que nos dão entendimento, a viver com sensatez, fazendo o que é justo, fazendo o que é direito, trazendo aos jovens o bom senso. Então ele discorre um monte e claro, principalmente para os jovens, né? E a gente quis trazer isso como tema para o Clube 555 justamente para falar aos jovens, para despertar os jovens ao conhecimento de provérbios, ao conhecimento dessa sabedoria, né? E essas dicas que são infalíveis, que são assim ativas na nossa vida, além de serem infalíveis e serem importantes, são dicas que é a palavra de Deus, né? A riqueza da palavra de Deus. E ali parece que são instruções de sabedoria assim cristalizadas, né? Práticas, trazendo o antagonismo, o contraste do certo e do errado, trazendo a vida no cotidiano, coisas práticas do cotidiano, trazendo expressões de certo e errado, de rico e pobre, do preguiçoso com o diligente. Então nos leva, por isso que eu falei que é um desafio, parece que nos leva a pensar, a ponderar o que eu estou vivendo, que lado da moeda que eu estou vivendo, certo ou errado. O livro de Provérbios, às vezes ele não é o favorito dos avivalistas, a galera que gosta do fogo, né? Praticamente não dá muito valor, não dá muita importância, justamente porque ele cobra da gente um nível de raciocínio, pensamento sobre as nossas ações, né? Exatamente. Inclusive espirituais, né? Atitudes espirituais. E aí, é aí que outra questão que me levanta é que há uma confusão sempre, porque a gente pensa, mas o que é sabedoria? E muitas pessoas trazem nessa confusão sabedoria versus conhecimento. Acha-se que a sabedoria tem a ver com muito conhecimento. São sinônimos, né? O que eu busco de conhecimento.
E eu não estou falando que buscar conhecimento está errado, não, de forma alguma. Quanto mais assuntos eu me debruçar neles, em conhecer, em estudar, a ler isso, jovens principalmente, há necessidade desse conhecimento. Mas há essa confusão, porque principalmente nos dias de hoje, né, nessa geração que nós estamos vivendo, é uma geração com muita informação, consequentemente com muito conhecimento. E por exemplo, uma criança hoje de 7 anos tem mais informação ou conhecimento que um adulto, com um idoso de 70 anos, que viveu todo esse tempo. Né? Como usar isso. E como usar isso. Então, é uma geração nada pragmática, que eu costumo dizer que ela é muito idealista, mas pouco realista. Uma geração que parece, quando você conversa com jovens, que aquele que sabe tudo, por tanto conhecimento, mas não sabe absolutamente nada. Então, falta essa sabedoria. E principalmente essa sabedoria proposta por Salomão, que é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que o próprio Salomão buscou, que é, a princípio, a busca que nos alicerça através do temor do Senhor. Essa sabedoria está alicerçada no temor e na obediência à palavra de Deus, às leis de Deus, né? E como conseguir isso? Então, se não seja simplesmente pelo conhecimento. Eu consegui identificar aqui, dentro dessas boas conversas que nós tivemos, 3 fatores que nos levam a adquirir essa sabedoria do alto, né? Que é o que a gente está propondo aqui. Primeiro fator seria a atenção, prestar atenção. Em Provérbios 2, 3, 4 fala constantemente, principalmente para os jovens, fala assim: preste atenção nessas palavras, esteja atento, esteja ouvindo, ou seja, é parar. Uma geração tão correria que nós vivemos hoje, com tanta correria, com tanta informação, é muito difícil a gente parar para prestar atenção. E vamos levando, vamos vivendo e vamos tocando muito as coisas com a barriga, sem parar para prestar atenção. Então esse é o primeiro fator importante, segredo para adquirir sabedoria. Parar para prestar atenção. Preste muita atenção como você está vivendo. O segundo fator, eu diria que seja a busca, uma diligência pela sabedoria. Correr atrás mesmo. E Provérbio 2 diz sobre uma busca, como você busca sabedoria, como você busca uma prata, um tesouro escondido. Cara, para quem busca um tesouro escondido, sabendo que o negócio é precioso, ele vai gastar a sua vida por aquilo. Vai gastar, vai chegar a vender, né? Como a parábola de vender as terras para conseguir aquele tesouro escondido. Eu vou me gastar para vender, para conquistar aquilo. Então é essa busca da sabedoria. E o terceiro fator que eu entendo é guardar depois de conquistar essa sabedoria. É conseguir guardar, proteger e praticar. Porque diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos que a praticam. Então é guardar no coração isso por todo o resto da nossa vida. Então esses 3 fatores aqui não tem como dar errado, não tem como dar ruim. João, você enxerga que o próprio escritor, né, do livro de Provérbios, maioria, Salomão, qual desses pontos aí que ele falhou, né? Nós sabemos que pro fim da vida dele, apesar de ter recebido um dom tão grande de Deus, as coisas começaram a desandar, o cara tinha muita coisa, mas onde você acha que ele falhou? Eu acho que ele falhou nesse terceiro fator aqui, terceiro segredo. Acho que no meio do caminho, ou no final do caminho, né, nadou e morreu na praia, aparentemente. Porque ele deixou de guardar o princípio, que é o temor do Senhor, e a obediência às leis do Senhor. E havia uma ordenança, ele casou-se com mulheres pagãs, que era contrário a uma ordem do próprio Deus, principalmente no caso dele, que tinha um encargo, tinha uma unção, tinha algo muito especial de Deus. Então eu acho que foi nesse terceiro fator. Então não adianta você ouvir, ser diligente, de guardar e de observar, né, de buscar, mas de guardar todo o tempo. Porque às vezes a gente acumula tanta sabedoria que a gente confunde com conhecimento. Agora eu sei. Cara, e quanto mais a gente tem, mais a gente é cobrado. Talvez somos mais desafiados ou somos mais confrontados ainda, quanto mais a gente... É aí que eu vejo, pelo menos, que grandes homens de Deus caem, né? Porque já tem o know-how da coisa,
já tem um nome, já é famoso, como Salomão era, acho que sabe resolver tudo e vai deixando de lado o temor do Senhor, que é o princípio da Já era conhecido por todas as nações iam buscar reis, iam buscar conhecimento. Que difícil você lutar, né, com não levar isso para si, talvez ele não aguentou, foi deixando o Senhor de lado. Exatamente, com as coisas práticas, né, porque assim, talvez eles tenham se ocupado muito mais de buscar o temor do Senhor com os seus negócios que eles estavam fazendo, né, os seus negócios comerciais que eles estavam fazendo. Então, talvez seja essa troca aí de valores, né? Sim. Da intimidade, da busca, de trocou com valores humanos. Perfeito. E tem uma sabedoria humana, né? E não é o que a gente está buscando. Pelo menos lá, Tiago, o livro de Tiago fala, lá no Novo Testamento, nós estávamos conversando aqui falando que parece que o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, né? Justamente isso. E Tiago fala isso, olha, se você precisa de sabedoria, pede para Deus, e Deus dá com liberdade para a gente, bem liberal mesmo. Deus quer dar liberdade, com muita liberdade a sabedoria para a gente. Então, se nós podemos pedir, por que não pedir? Mas é uma sabedoria correta e ela é demonstrada através das atitudes, segundo Tiago fala, né? Que a sabedoria que vem do alto, ela é demonstrada através da mansidão, do bom senso, das boas obras, da prática, da verdade, da imparcialidade, enquanto controle da língua, isso é sabedoria, é o momento que você age com a sabedoria, é a hora que você sabe que eu devo ou não devo falar. Então, ao contrário que Tiago fala sobre uma sabedoria humana, ele fala, na verdade, eu acho muito interessante que ele fala assim, uma sabedoria humana que é animal e demoníaca, que é aqueles que praticam uma sabedoria, mas com amargura, com fingimento, com vanglórias, com mentiras. É essa sabedoria que ele trata como humana, animal e demoníaca. Meu Deus, que coisa louca. Então é por isso que eu quero a sabedoria que vem do alto. E, assim, resumindo tudo, buscar essa sabedoria que vem do alto com atenção, com busca, com diligência e guardar isso com muito cuidado por todo o tempo da nossa vida para não errarmos. Eu achei interessantíssimo que você fez esse link com o livro de Tiago, que é um livro que foi muito questionado ao longo da história, né? Por pessoas, justamente porque é um livro, uma carta diferente das outras cartas do Novo Testamento. Então, o livro de Tiago não tem um assunto central. Ele é praticamente como o livro de Provérbios. Ele tem versículos que vão dar um toque sobre determinado tipo de coisa que temos que observar. Já no próximo versículo vai falar sobre um outro assunto. Então, a gente estava falando aqui que é realmente uma espécie de livro de Provérbios do Novo Testamento. E Tiago, ele leva tão a sério isso, que ele fala assim, olha, que não muitos de vocês sejam mestres. Porque nós, mestres, eles se consideram um professor, né? Um rabi. Nós, mestres, vamos ser cobrados, mais cobrados por isso. Verdade. Então, ele ensina, ele fala sobre isso, né? Mas eu acho que o livro de Tiago ele faz esse link perfeito de que tudo que nós estudamos no livro de Provérbios, no livro de Salmos, nós devemos viver como cristãos. Neotestamentários, né? Sim. Ou seja, o livro de Provérbios é algo antigo, é algo que só os judeus devem praticar. Muito pelo contrário. Tiago fala, olha, essa fé de vocês ela só vai ter sentido se vocês tiverem ações, obras. Meu Deus, com certeza. Então, meus amigos, a proposta aqui é deixar você muito ciente de que é bom buscar a sabedoria e o temor do Senhor. E a humildade é o galardão daquilo que nós vamos receber, né? Que é riqueza, honra e vida longa. Então, amém. Eu não sei, eu pensei talvez de você fazer uma oração, né? As pessoas que assistiram e pedir por sabedoria, que é o que o Tiago falou, né? Você que tem falta, olha, eu não me considero nenhum gênio, não. Você que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. E Ele dá deliberadamente. Então, pastor, se você puder orar para essa geração. Yes. Senhor, nós apresentamos aqui essa geração, talvez que tenha muito conhecimento, muita informação,
mas que precisa de sabedoria, e eu quero declarar que essa possa experimentar dessa sabedoria que vem do alto, são essas expressões, essas atitudes, a mansidão, o procedimento das boas obras, longe da falsidade, da língua enganosa, que o Senhor ministre e traga sabedoria aos nossos jovens, no meio da juventude, no meio desta geração. E eu declaro isso: se você tem sabedoria, está liberado para pedir dos céus, sabedoria que Deus dá deliberadamente a cada um de nós, de forma muito, muito sincera e muito tranquila. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre cada um de vocês. Amém. Yes.